Então, se você pegar um dos maiores fundos de caridade ingleses, é o fundo da maçonaria, né? Então, eles são dos que mais colaboram. Caraca. E assim, eu estou falando do inglês, mas ele se replica em todas as grandes lojas, como o Gobi aqui no Brasil, como o Aglepa aqui no Pará, né, dentre outros. Então, As grandes lojas em geral, o né? foco, as grandes lojas em geral, o foco é a gente melhorar e conseguir com isso melhorar a sociedade ao nosso redor. Então, agindo por exemplo e agindo com a caridade em si. Agora, eu dando a minha opinião em relação à sua pergunta também, e corroborando com o que o Levi e o Maurílio falaram, é muito importante nós fazermos uma viagem no passado, Alan, e ver o que a Igreja Católica representava há alguns milênios atrás, alguns séculos atrás. Por quê? Porque a Igreja Católica, e a gente não está questionando a Igreja, a gente não está acusando a Igreja de absolutamente nada, até porque tem muitos católicos dentro da maçonaria, assim como tem muitos evangélicos, pessoas de todas as religiões, mas nós sabemos que a entidade mais poderosa do mundo era a Igreja Católica. E isso fez com que a figura do bode fosse vista como algo negativo e que fosse associada aos maçons e aos cavaleiros templários. Tanto que hoje nós temos uma loja maçônica chamada Jacques de Molay. E o Jacques de Molay, ele foi um cavaleiro templário que foi queimado na fogueira santa através da Igreja Católica e do rei Filipe o Belo. Então, nós temos um trabalho que hoje é desmistificar o papel do bode, mas também brincar com o bode. Por quê? Porque a gente não aceita essa associação que foi feita há séculos atrás. Então, o Maurílio, o Levi sabem disso, e eu achei muito oportuno o que o Maurílio acabou de falar, que hoje, hoje não, a maçonaria sempre foi uma escola de moral, uma escola de caráter. Porque uma curiosidade que eu acredito que eu posso falar e não tem problema nenhum é que nós temos uma coisinha chamada livro da lei. Em toda a seção maçônica, a Bíblia Sagrada, ou ao Corão, ou qualquer outro livro sagrado estará aberto. Por quê? Porque nós entendemos que aquele livro está trazendo as mensagens do grande arquiteto do universo, que nada mais é do que Deus. Então, e inclusive, um princípio básico para que você seja maçom é acreditar em Deus. Só reforçando o que o Ayrton falou, a maçonaria não é religião. Perfeito. Tá? É que Essa seria a minha próxima pergunta. não, Já que maçonaria se não é fala religião. tanto assim, entendeu? Maçonaria é uma religião? Então, assim, que Resposta aqui, é não. todas as colocações que vocês fizeram agora em cima do termo bode, todas remeteram, de alguma forma, tu veio comigo a confissão. Confissão é um legado, uma prática cristã. Sim. Entendeu? De lá se confessar dos teus pecados. Então, aí tu tá falando. Então, tu tinha isso daqui, tu traz dentro da referência para lá. Tu faz um combate da Igreja Católica contra. A Igreja Católica, ela tem sempre esse... A gente tem historicamente essa progressão da Igreja Católica dos contrários, né? De ter essa briga contra as religiões. Então, a gente tem toda essa história. Então, tudo que me remete como se os maçons fossem uma religião, né? Então, é importante, eu acho, que vocês trazerem isso aqui, que não é. Entendeu? Esse ponto. Não é, eu gostaria, vou até deixar, estou falando demais, mas tudo bem. Mas é porque esse ponto ele é um ponto nevrálgico aqui do assunto, do podcast, porque é um tema sensível, né? Sim. E, na verdade, nós, como eu falei, a gente tenta fazer uma sociedade melhor. E o que é a nossa sociedade, se não a evolução do homem durante o tempo, desde as eras primitivas até hoje? Parece filosófico o que eu estou falando, mas o homem só se organizou em sociedades por conta das religiões. Sim. Portanto, nós só somos uma sociedade fraterna, nós não temos um canone, nós não temos uma evocação ao divino, nós não temos benesses nem malefícios dentro da maçonaria. Nós não temos nenhum elemento que nos torne algo sequer parecido com religião. Nós somos um extrato da sociedade que quer moralmente melhorar. Entretanto,
como a gente falou, a gente precisa de pessoas que estão acreditando em Deus para entrar na maçonaria. Nós fazemos nossas reuniões com um livro sagrado aberto para a gente lembrar de Deus, mas isso poderia estar sendo feito aqui nesse podcast. Eu mesmo, antes de entrar pessoalmente, eu falei, nossa, é um empreendimento novo, Deus nos ajude. Eu falei pessoalmente, mas a gente poderia ter feito uma oração em conjunto aqui, nem por isso esse podcast ia ser uma religião. Então, basicamente é isso que a maçonaria faz. A gente só pede que aquela reunião seja iluminada naquele momento. E um detalhe interessante em cima do que o Maurílio está falando, Alan, que é o seguinte, existe um sincretismo religioso dentro da maçonaria. O que quer dizer isso? É que todas as religiões são aceitas desde que tenha Deus como o centro da religião. Vou te dar um exemplo. O Levi é católico. Qual a tua religião, Levi? Católico. Qual a tua religião, Maurílio? Eu gosto muito do tambor de mina, que é parecido com o candomblé, né? E eu sou evangélico. E nós temos algo em comum. O que que é? Nós nos amamos como irmãos, que foi o maior mandamento de Cristo, amai uns aos outros assim como eu vos amei, e nós nos respeitamos. Sim. E hoje a gente está vivendo numa sociedade que está carente desse respeito. Porque se você, sem querer entrar na seara política, mas se você é Bolsonaro, você não presta. Se você é Lula, você não presta. As famílias estão se destruindo por causa de política. E a maçonaria ela vem exatamente para pregar o contrário. Que o que nos une é o que... É totalmente polarizado. Exatamente, Alan. Tu é um lado ou outro. Exatamente. Não existe um consenso, né? Exatamente. Então, para você ter uma noção, nós somos os três de religiões diferentes, mas estamos imbuídos num único objetivo, que é melhorar o caráter, melhorar a conduta e melhorar a nossa sociedade, que é o mais importante. O que não quer dizer que nós sejamos perfeitos. É difícil. Muito pelo contrário. Né? Mas nós estamos na maçonaria para estudar o desenvolvimento do homem. Assim como o Ayrton falou sobre a época dos Cavaleiros Templários, eu queria dizer que coexistiram os Templários e os maçons. E durante aquele período de perseguição aos Cavaleiros Templários, muitos deles se tornaram maçons. O que eram os maçons naquela época lá? Eram construtores, eles eram os pedreiros.